Nós vamos falar sobre os 3 últimos, daquele grupo de 9 dons, que Paulo tão extraordinariamente explica, traz profunda luz sobre esses textos, sobre um assunto tão complexo, que a igreja primitiva, só ver se está funcionando aqui, acho que eu não liguei, agora está, voltando. Você que está aí nos assistindo pela internet, as referências são essas aí, ó. Você que está aqui na igreja, quiser abrir sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios 12, depois 1 Coríntios 14. E são assuntos de extrema importância, porém pouco ensinado nas igrejas. E talvez não tão ensinados porque eles acabam mexendo com uma área muito vasta. Por exemplo, sobre santidade, exigindo uma busca de Deus. E Jesus falou para os fariseus o seguinte: antes de eu vir, vocês não tinham culpa da vossa ignorância, mas agora vindo o Filho de Deus, revelando a verdade, tudo que vocês fizerem vai ter uma consequência. Aí eles falou, quase que eles falaram assim, o senhor podia não ter vindo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Certa irmã falou para mim, pastor, jamais vou ler o livro do Apocalipse. Eu falei, por quê, irmã? Porque o Apocalipse tem muita coisa estranha, então aquilo que eu não sei não me comprometa. Eu falei, não tem nada a ver, irmão. O livro do Apocalipse, você só sabe o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse, coisa estranha. Apocalipse é um trem doido. Eu falei, não, Apocalipse significa revelação. O livro do Apocalipse já está revelado, é só estudar. Então você vê que é falta de instrução. Então o nosso tema é esse aí, dons de elocução. Elocução, palavra estranha, Também conhecido como dons vocais, São dons de expressão da voz, na realidade. É isso que quer dizer. São usados sempre que se comunica a Bíblia, se comunica uma mensagem sobrenatural, pelo um dom ou uma revelação. Então, se a gente fosse ministrar só para surdos e mudos, a gente teria que, talvez, fazer uma mudança, Mas vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 7, o 10, o 11 e o 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil ou proveitoso, e a outro, versículo 10, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora, 1 Coríntios 14, nós vamos ler a partir do 26. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação.
E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e cada um a sua vez, né? E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso é incrível, né? Você já viu aquela fala de algumas pessoas que exercem a sua espiritualidade muito na alma, falando, não, eu perdi o controle. Quando eu vi, já tinha falado. Isso é muito perigoso, né? Isso, na realidade, não é nada bíblico. Essa questão, não, quando eu vi, eu já tinha falado. E aí mas é de Deus. Pode ter certeza que foi o Espírito Santo. Ainda bem que Paulo disse assim, quem ouvir, quem estiver presente, que julgue. Né? Porque eu tive muitos amigos usados, os dons e tal. Então eu louvo a Deus pelo o que eu estou vivendo hoje, porque eu tenho condição de analisar esse contexto dos dons, pelo vasto, graças a Deus que existe um vasto material de estudo. Bons materiais teológicos acerca dos dons espirituais e bons materiais de linhas mais tradicionais, como de pentecostais. Por exemplo, um bom material da Igreja Presbiteriana, do pastor Hernandes Dias Lopes, um material muito equilibrado. Outros teólogos da Assembleia de Deus, tem bons teólogos na Assembleia de Deus, bons materiais aí nas livrarias, que se você quiser aprofundar, você pode. E a fala de Paulo é uma fala que trata da questão do equilíbrio. A gente vai ver que Paulo jamais proíbe a oração em línguas, a profecia. Em nenhum momento nos textos bíblicos, e praticamente todos eles são paulinos, né? Foram escritos por Paulo. Paulo não proíbe de forma nenhuma. O que Paulo trabalha na primeira carta aos Coríntios, e cita um pouco lá em Romanos, é a questão do equilíbrio. É o bom uso daquilo que é tão extraordinário, que é os dons espirituais, que são ferramentas extremamente necessárias na igreja, no corpo de Cristo. Né? A questão nossa é que a gente está sempre analisando o externo da coisa, né? Na realidade, o que aquilo mostra, as ações humanas, né? A gente sempre está, porque cada pessoa, na sua liberdade cristã, ele se expressa de um jeito. E acaba que a gente olha muito para isso. Fala, meu Deus, precisa daquilo, não precisa. Quando na realidade, a grande importância dos dons é a capacitação da igreja. É você ser capaz. Quando eu olho para Êxodo 31, do versículo 1 ao 11, a gente encontra os dons espirituais agindo de forma tão extraordinária na vida de Oliabe e dos seus companheiros. E talvez a grande capacidade dos dons espirituais seja essa capacidade de edificar a igreja, de edificar pessoas. E Paulo, ele faz a primeira carta aos Coríntios, ela é tão extraordinária, que é uma síntese do evangelho prático. Paulo vai tratar do comportamento das mulheres na igreja, vai tratar sobre a ceia, vai tratar sobre a questão da supremacia do amor sobre os dons,
ele vai tratar de heresia na igreja, de exageros. É incrível. E há uma característica em Paulo, que Paulo ele nunca escreve algo para uma igreja se naquilo não tiver problema. Pode olhar nas outras cartas, que Paulo não trata dos dons nas outras cartas. Porque lá naquelas outras igrejas, os dons estavam funcionando de forma adequada, de forma perfeita. Por isso que não trata. Agora, como lá em Corinto, devido à cultura, devido à localidade e às influências que aquela igreja sofria, Paulo precisou ser mais profundo e trazer um esclarecimento muito amplo sobre a questão dos dons. Os irmãos já viram para trás aí, né? 6 deles. Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia, discernimento de espírito e oração em língua, interpretação, né? Então, a nossa introdução, nós vamos falar nessa lição algumas coisas muito importantes. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons clássicos que são chamados de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Qual é o propósito? O propósito destes dons essenciais são o de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, porque a igreja precisa deles. Eles são extremamente importantes para o crescimento, edificação e a espiritualidade da igreja. Então não pode ser negligenciado, não pode ser deixado de lado, é preciso ensinar. Porque se a gente não ensinar correto, você vai aprender com A e com B de forma errada. É igual aqueles meninos que os pais não conversam com eles os assuntos necessários, aí ele vai aprender na escola, com o professor, com um amiguinho, e aprende tudo errado. E aí leva aquilo para o resto da vida. Eu confesso para os irmãos que por muitos anos, eu simplesmente mergulhei na questão do pentecostalismo. Eu não me preocupava em estudar sobre isso, não. O irmão, quando fica cheio de Espírito Santo, cai. Aquilo para mim estava normal. O irmão levanta as mãos e aqueles fenômenos aparentes. Para mim estava tudo normal. Até que eu parei e pensei: gente, se eu estou num meio que tem determinadas práticas, então eu vou estudar, ver se está correto. Aí eu lembrei da igreja lá que Paulo, né? Os irmãos ouviam Paulo e chegavam em casa, ia lá, pormenores, analisando o que Paulo falava. Então a nossa lição, ela vai tratar disso. Porque às vezes a gente lê um texto, ou a igreja tem uma prática, e você simplesmente aceita aquilo. Até porque o ser humano, o brasileiro, é meio preguiçoso para estudar, para ler, para pesquisar. Então, se existir um povo que é fácil de ser enganado, é o brasileiro. É fácil enganar um brasileiro, irmão. É evidente que não são todos, mas a grande massa, tipo assim, principalmente se ele for ganhar alguma coisa. Tem 2 coisas no brasileiro que é contra eles, mas eles são bem permissivos quanto a isso. Primeiro, se puder me entregar feito, pode até ter veneno, para mim está bom, não vou ter trabalho de fazer. Segundo, eu vou ganhar alguma coisa? Então vamos. Isso é o famoso hedonismo, né? Aquela pessoa que tudo é para ela, sem esforço. Isso é cultural. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu tive um amigo que ele dava meio que uns arrebatação, sabe? Chama arrebatação. Assim, onde que estou? Para onde que vou? E as pessoas que estavam próximas, por não estudar, falava: mas esse irmão é muito espiritual. Irmão, pois eu vi isso em outras religiões, bem complicada.
esse supetão de voltar. Porque o Espírito Santo, a revista vai falar, ele não tira, não rouba a sua mente, a sua centralidade. Pelo contrário, Deus conta com a sua centralidade. Paulo doutrina fortemente sobre essa questão de uso das emoções e da alma, justamente para a gente não cair no engano do inferno. A gente precisa ter uma fé consciente, uma fé que ela tenha, toda ela seja a luz da Bíblia, a luz das Escrituras. Então, todos os assuntos que nós praticamos, semelhante como esse, nós precisamos fazer o quê? Estudar eles. Então, é extremamente importante estudarmos acerca da profecia, acerca da oração das línguas e da interpretação. Então, primeiro ponto aí, diga comigo, dom de profecia. Então, nós vamos ver o que é o dom de profecia. Olha lá, de acordo com Stanley, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, não... Já viu aquelas pessoas, e isso acontece demais em igrejas, pregador está pregando, ou alguém está edificando a igreja, aí ele levanta e fala em língua, fala, e no final diz assim, é mistério. Antes dele se levantar e falar, era mistério oculto. Ninguém sabia, ninguém tinha ouvido. Ele falou, agora é mistério publicado. Não edificou nada. Então, o comentário está dizendo, profecia é algo que vem do Espírito Santo, é sobrenatural, é uma inspiração, que o Espírito Santo toma o seu instrumento, alguém crente, alguém que o Espírito Santo tem, que tem o Espírito Santo, e essa pessoa traz uma mensagem inspirada e fala a determinada pessoa ou ao grupo presente. E fala na língua que a gente pode entender. Isso é uma profecia. Então, aquela pessoa que você chega, e há algo muito interessante, revelação e profecia tem hora que anda muito junto. Né? Às vezes Deus revela algo da pessoa, o estado dela, a situação, e ao mesmo tempo Deus libera uma palavra de profecia sobre a vida daquela pessoa. Irmão, se a gente não tomar cuidado com os ensinos, a gente vai passando por cima da Bíblia e vai criando um monte de jargão religioso, evangélico. Lembra lá de Mateus, que é Mateus 6, 33, 6, fala assim, que Jesus fala assim, ele vai falando sobre ansiedade, sobre depender de Deus, se vestir como os lírios, etc. Ele fala assim, e aí já vi muito pregador falar assim, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu já vi gente falar isso. O texto na realidade diz assim, e todas estas coisas que já falei. Ele está falando o Sermão do Monte, os 4 capítulos lá, e chega no final ele fala. Se alguém encontrar, pode ler. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fala todas as coisas. Porque aí eu vou colocar o desejo meu, as minhas intenções. E aí eu vou dizer, por que Deus não respondeu? Está na Bíblia. Por que Deus não fez? É porque não está na Bíblia, não é vontade de Deus. O que está na Bíblia são essas coisas que está no sermão da constituição do reino de Deus. Da mesma forma, são essas questões acerca dos dons. Acerca dos dons.
A Bíblia, irmão, ela é extraordinária. Se a gente seguir a Bíblia, não tem confusão, não tem. A Bíblia por si se explica. Então não tem esse negócio. Por exemplo, vocês já ouviram aquela expressão, o meu servo, é isso que eu te digo? Ela não existe na Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento, jamais um profeta ou alguém usado no dom de profecia usou essa palavra. Ele não pode trazer para a primeira pessoa como se ele assumisse a identidade de Deus ou Deus precisasse da identidade dele. Não tem. Todos os profetas do Antigo Testamento disseram assim: assim diz o Senhor. Acerca do que diz o Senhor, vocês se encontram diante dele assim, assim, assim. E no Antigo Testamento existia o profeta, era um ofício. No Novo Testamento não tem profeta. Existe o dom de profecia, é diferente. E é comum a gente ouvir falar, fulano é profeta. Vamos lá na casa do fulano, porque ele revela, ele é profeta. Talvez essa expressão seja por falta de conhecimento e aprender certo. Não, mas o outro lá vai se sentir um profeta. Aí no dia que ele não tiver nada de Deus para te falar, ele vai arrumar um negócio para te falar. Determinado irmão foi no aniversário do pastor presidente, ele era pastor, e todas as igrejas levou um presente. E quando ele chegou lá, ele ficou apertado, falou, cara, eu não trouxe um presente para o pastor. Eu vou passar vergonha, porque vão me chamar lá na frente para me falar e entregar o presente. Ah, já sei o que eu vou fazer, eu vou dar a ele uma profecia. A gente fala isso, parece brincadeira, mas é fato. Quando subiu lá, ele falou, irmão, estou feliz dirigindo a congregação tal, eu sou feliz porque ando aqui com o pastor, e eis que eu te digo. E profetizou para ele. Tá, isso tomou o tempo do culto, expôs ele como um menino, e o pastor não ganhou nada. Perdeu o presente. Então, para ficar claro, o que é uma profecia? É algo sobrenatural que o Espírito Santo inspira alguém que é crente. Pastor, inspira pastor, evangelista, presbítero, bispo, qualquer pessoa, membro do corpo. Pastor, para alguém ser usado no dom de profecia, ele precisa ser batizado nas línguas? Não, a Bíblia não fala isso. Porque é um dom de inspiração, de elocução. Ele te toma para falar através de você. Se você é membro do corpo, você está qualificado, perdoado, redimido, está em Jesus. Outra coisa, que é muito comum as pessoas acharem que o dom a profecia, ela é só sobrenatural no aspecto da inspiração do momento. Não é. Quantos crê que a Bíblia é a maior profecia de Deus? É. Inclusive é a profecia mais segura. Entre andar por sonho, por uma revelação, por uma profecia, escolha andar pela Bíblia, porque não tem erro. Não tem erro. Mas Deus usa as pessoas com dom, sim. Então, por exemplo, alguém que tem uma revelação mais profunda nas Escrituras, e que ele está expondo as Escrituras à luz, uma luz muito poderosa do Espírito, andando entre as linhas da Bíblia, o que é que ele está fazendo naquele momento? Profetizando a palavra, a profecia extraordinária que é a Bíblia. Então, existe a profecia que ela é aquele ato do momento, inspirada, sobrenatural, que a pessoa não chegou lá na igreja já dizendo, eu vou profetizar, hoje eu vou falar isso e isso. Não, ele está na atmosfera do culto, e o Espírito Santo inspira e manifesta o dom, a profecia. Isso é uma profecia sobrenatural.
Isso é o dom de fato, profetizar. Mas também a profecia, esse ato de profetizar também pode ser profetizar as Escrituras, a instrução que Deus já inspirou alguém para escrever. Quando se trata do escrito do cânon bíblico, a inspiração está fechada, está tudo aqui, não precisa ninguém escrever outro livro da Bíblia. Então não vai haver a inspiração para escrever mais, mas vai haver a inspiração para profetizar à luz do Espírito o que está escrito. E o que é que nos chama a atenção? Você já orou para ser alguém usado no dom profético para liberar a palavra, a instrução? Pouca gente ora. Mas todos nós, com certeza, já quis, já pensou, já orou, dizendo: Deus, me dá esse dom, eu quero profetizar, porque o negócio é extraordinário, é sobrenatural. Há uma expressão nos escritos paulinos que eu acho interessante. Diz assim: Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando, no momento. Para quê? Para que ninguém diga, se incha, né? Fica, eu sou profeta. Não existe isso não. Usou o galo para falar com Pedro, a mula com Balaão, né? Ele usa o que ele quer. Agora, irmãos, é ruim demais, né? Deus usar uma mula, um galo, porque não tinha um homem adequado. Sabia? Se tivesse alguém lá adequado, Deus não ia usar esses animais, não. É igualzinho quando Deus usa aí um mundano, né? Porque não tem um vaso lá corajoso, um vaso que queira. Então, o que é o dom de profecia? Pode ser uma mensagem profética inspirada na hora, sobrenatural, ou a igreja, qualquer membro da igreja, se mover, inspirado pelo Espírito Santo, para profetizar também as Escrituras. Por exemplo, você está lá no seu serviço, em algum lugar, no colégio, na faculdade, e você começa a conversar com uma pessoa e vem um negócio dentro de você. Você começa a sentir um calor, uma inspiração, uma autoridade, e você abre a boca e começa a lembrar dos versículos, começa a direcionar a pessoa. Isso é o Espírito Santo te levando a profetizar sobre aquele vale de problema, de adversidade, de morte espiritual. De morte espiritual. Isso é ilustrado no capítulo 37 de... Ia falar isso, não tem nada a ver, né? Ezequiel. O que o profeta lá estava fazendo? Deus dizia para ele: olha, a minha vontade para Israel é essa. Agora abre a boca e fala. Profetiza. Então, ao mesmo tempo que ele recebia sobrenaturalmente a informação, ele também transmitia. Hoje eu posso pegar aquele texto e analisar a situação da pessoa, da empresa, o caos, e me mover no Espírito Santo para profetizar a cura, a libertação, a restauração. Eu não vou ser como Ezequiel, profeta de ofício, mas eu vou ser o quê? Alguém usado no Espírito Santo e me mover no dom profético, o dom da fé. A gente faz essa separação sobre os dons, mas ela... Sempre que um dom se move, tem outros em movimento também. Porque o profeta, ao olhar o problema de Israel, o vale de osso seco, ele precisava de quê? Do dom da fé. Do dom da fé. Então, duas coisinhas, para ficar claro. A profecia pode ser sobrenatural, momento, impacto do momento, ou profetizar as Escrituras. Vamos avançar? Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom.
Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias, apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local. Está em 1 Tessalonicenses 5:20. Paulo fala sobre isso. Apesar de ter toda essa meninice, todas essas coisas que eu falei aqui, pouquíssimas coisas, os irmãos com certeza já viram muita coisa bem estranha. Paulo, ele está dizendo, é preciso ter, tem que fazer certo. Tem que fazer certo. Tem que fazer. Vocês podem observar que não há uma preocupação nas Escrituras quanto você ser batizado com o Espírito Santo. Não há nas Escrituras essa preocupação dos escritores. Você tem que ter, você tem que orar em língua. Não há. Porque, irmãos, na igreja, tudo precisa fluir de forma muito natural. Muito natural. Você pode, de repente, começar a orar em língua lá no seu fogão, dentro do carro, no trabalho, no meio de um louvor aqui, no momento de oração. O Espírito Santo vir e te conceder essa graça, essa ferramenta. Irmão, é igualzinho cura. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas nós estamos eliminando alguns títulos aqui na igreja, concernente ao dia dos cultos. Por exemplo, você coloca lá assim, culto de cura e libertação, vai ser terça-feira. Qual é a ideia que dá? Que terça-feira é o dia que tem cura e libertação. Os outros dias não tem. Aí você coloca, quinta-feira da vitória. Vai ter vitória na quinta. Aí sabe o que é que os crentes, no geral, pensam quando você coloca esses títulos? Quinta-feira é o culto da vitória. Eu vou lá, porque vai ter alguém mais crente do que eu, mais usado, vai pregar, ele vai orar por mim, ele vai declarar a minha vitória, a minha cura. E ele, como membro do corpo, que tem o mesmo Espírito Santo que aquela pessoa tem, fica inerte. Ele vem para participar, ele não vem para cultuar. E entrar na dimensão de profetizar cura, milagre, solução, restauração. E com isso, foi gerada uma igreja que ela é apenas espectadora. A tal dia, não participa, não se envolve na comunhão do mesmo Espírito da palavra. Aqui mesmo nós já mudamos, agora é quinta-feira profética. O que a gente quer com isso? A gente quer que você venha adorar a Deus, profetizar no louvor, profetizar na palavra, orar, buscar. Em outras palavras, é você funcionar. Porque você é sacerdote igual todo mundo. Você pode tocar no trono, na graça, invocar o Pai, usar a autoridade do nome de Jesus. Pastor, mas aí os pastores não podem orar pela gente? Sim, pode. Em momentos específicos a gente unge todo mundo, a gente reúne um grupo para orar por um enfermo, fazer uma libertação. Eu não estou falando disso. Os pastores têm o seu ofício? Tem, mas pastor nenhum pode assumir, ficar entre você e sua comunhão com Deus. Você tem que se mover em Deus. Você tem que se mover, às vezes chorando, às vezes orando em língua, às vezes caladinho, mas seu coração está contrito, quebrantado. Da sua forma, se mova em Deus, haja em Deus, venha com o sentimento, eu vou cultuar o meu Deus. Por exemplo, se Paulo e Silas tivessem a mentalidade que muita gente tem hoje, aí eles levaram uma surra e foram colocados no tronco, apanharam até. Mas o que o texto diz lá de Atos 16? Eles foram cultuar a Deus depois daquela tragédia. Eles cantaram, oraram e tal. E aí a Bíblia diz assim, e de repente veio um terremoto e quebrou todas as cadeias. Por que eles puderam contemplar aquilo, viver aquela experiência, fazer parte?
Porque não era alguém fazendo, era eles. Eu estou no culto, o culto eu decido, o culto é inteligente, eu vou me envolver. Vocês já observaram como, se a gente não tomar cuidado, a gente arruma problema para a gente mesmo? Às vezes uma igreja dá lá um título bonito, aí o outro pastor vê ou empolga e traz para a igreja dele. E aquilo a longo prazo vira um abacaxi. Por exemplo, campanha na igreja é algo muito perigoso. Porque pode gerar uma mentalidade, um estilo de vida. Eu conheço igreja que na semana que não tem uma campanha, o culto fica vazio. Porque os crentes só vão lá quando tem a promessa de ganhar alguma coisa. Eles deixam de se relacionar com Deus, com a revelação bíblica, com a adoração, independente de um título, de uma campanha. Por isso que a gente tem cuidado aqui na igreja, a gente faz campanha aí 3 vezes por ano. E outra coisa, não, só fazer uma campanha se você tiver uma inspiração de Deus para fazer, uma direção. Ah, porque o título é bonito, vamos fazer. Ah, porque fulano está fazendo, a igreja tal está fazendo. Não. Então, as coisas são necessárias ser feito. É necessário haver um movimento dos dons. Mas como Paulo disse, com 3 propósitos: exortação, edificação e consolação. A revista nossa vai falar o seguinte: existe 2 pilares para você analisar uma profecia, um movimento de um dom. Primeiro, edifica, consola, exorta. Segundo, está de acordo à luz das Escrituras? Uma certa vez eu estava na igreja, eu morava no fundo da igreja, na casa pastoral. Que experiência terrível. Tinha uma irmã na congregação que eu dirigia, irmão, que todo domingo, por volta de 2h30, ela pegava uma chave, e tinha na frente uma grade, que no corredor dava lá na casa pastoral, uns 30 metros. Ela ia com a chave e batia. Tá, pastor. Eu tinha almoçado, estava cochilando, aí ela batia de novo. Tá, pastor. Aí eu olhava lá, aí minha janela do meu quarto dava lá para o portão. Eu olhava lá, falei, meu Deus. Aí o que ela fazia? Tinha uma corrente grande, um cadeado. Aí como eu fazia de conta, estava ouvindo, ela pegava a corrente assim, o resto da corrente, e batia no portão. Irmão, eu tinha que ir lá. Pois não, irmã, eu queria só falar com o senhor que hoje, depois do culto, eu quero conversar com você. Tá bom, irmão. Até um dia que a filha dela estava chegando em casa e viu eu com a cara de sono e ela batendo lá. Minha irmã, ela deu um sabão nessa mãe dela. Só não tem o que fazer, fica perturbando os outros. O horário do pastor descansado, daqui a pouco tem culto. Aí ela parou. Então, é uns trem muito doido. É muito maluco. E a gente precisa entender que a igreja precisa funcionar à luz das Escrituras. E a profecia faz parte. Então, o que é o dom de profecia? Já falamos. Segundo, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. 1 Coríntios 14:1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem, cuidando nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo, a origem de onde elas procedem. Pois elas possuem 3 fontes distintas. Diga comigo: Deus, o homem e o diabo. Ficou sério, não ficou? Então, no ponto 2, a relevância do dom de profecia. Toda profecia, toda revelação,
Toda fala de que alguém trouxer para você em nome de Deus, e sempre traz em nome de Deus, ela tem 3 fontes. Pode ser dela mesma, da alma dela, pode ser de Deus, como pode ser de um demônio, um espírito de engano. Por isso que Paulo fala que é extremamente relevante o dom, mas é preciso provar a fonte. Provar. Muitas pessoas, já vi muito isso, a pessoa fala assim, não, nós não temos que julgar o vaso que falou, ele tem que julgar, provar a profecia, pois eu provo os 2. Eu tenho muita dificuldade, e já vi demais isso, pessoas com a vida torta, mau testemunho, extremamente doido para profetizar. Já vi, demais isso. Eu já vi mulher que não se submete ao marido, que não se submete a pastor, e era profeta assim no 12. No 12. Já vi. Como já vi homem também complicado profetizando. Paulo diz, provai o espírito, a fonte dessa profecia. Ele fala, é relevante, é necessário na igreja, mas aí ele nos dá o critério. Já imaginou, Zé, se eu tivesse que aceitar toda a profecia, sem poder pensar, sem poder analisar, e, meu Deus, eu não vou analisar não, porque eu vou pecar contra Deus. Não, a Bíblia está mandando, prova. Paulo diz assim, provai essas pessoas, o seu ensino, de que espírito sois. Né? Paulo fala sobre isso. Qual é a sua fonte? Qual é o seu tronco? De onde que você recebeu isso? Irmão, não é difícil discernir algo espiritualmente. Se você conhecer a Bíblia, quando aquela pessoa começar a falar, vou citar um exemplo. Eu fui numa empresa, deve ter uns 4 meses, até falei isso para a pastora Alba, achei muito estranho. E nós estamos lá naquela empresa para orar pela empresa e etc. E de repente uma pessoa começou a profetizar para mim, ainda bem que ela ficou de longe, não inventou de pôr a mão em mim, porque pensa num negócio que eu fico áspero, esse negócio de pôr a mão em mim, não vem não. E se vir eu pego na mão da pessoa. Você tem que falar, fala daí, não vem tocar a mão na minha, somente na minha cabeça. E não deixo pôr a mão na cabeça dos meus meninos nem da minha mulher. Não deixo. Quem põe é eu, o meu pastor, ou pastores que é de convívio que eu conheço. Não esquece. Irmão, se eu for visitar uma igreja, jamais eu vou deixar. Daquele negócio, você vai visitar uma igreja e vai lá para frente. No pacote, para o cara que está pregando pôr a mão em você. Cuidado com isso. Cuidado. Recente estourou aí no Fantástico, um pastor em Goiânia. Terrível, adúltero, demoniado. E uma pessoa dessa igreja foi para debaixo dessa pessoa. E disse para mim que Deus tinha falado com ela. O cara abusou de mais de 20 mulheres na igreja dele. Adolescente, criança. Horrível. Um instrumento terrível. Você não escolhe uma igreja pela aparência do culto dela, é pelo o conteúdo, a essência, a estrutura. Não é pelo movimento aparente, é pela estrutura. Os pastores são casados, são homens sérios. Tem ministério funcionando nessa igreja. Tem gente que escolhe igrejas analisando os dons que estão operando lá. Dons nunca foi para dirigir igreja. O que dirige a igreja é a palavra, é o ministério da palavra. Não são dons. Dons enriquece a igreja, bem usado, bem estruturado. Estou lá na empresa, começamos a orar pela empresa. E a pessoa começou a falar assim, chegou a hora de você sair debaixo daquele. Você sabe que já chegou a hora. E eu de cá só, sei não. Não estou sabendo disso não.
eu já te dei asas, eu te entreguei a bênção, me induzindo a rebelar. E falando em nome de Deus. Eu falei, mas o Satanás é atrevido. E eu de cá, está amarrado, diabo. Sai, capeta. Porque, irmão, se você não vigiar, esse espírito, o espírito da profecia, ele entra em você. Ele entra na sua mente, passa a te guiar com aquilo. E se acredita, porque existe um princípio no reino espiritual, que é o seguinte: aquilo que você aceita, você entra para dentro daquilo. Por isso que uma palavra profética de um pastor, de um homem, de uma mulher de Deus, é muito importante. Quando eu recebo uma palavra, uma direção, eu sou colocado dentro da atmosfera daquela palavra, da fé, do fervor, do mover daquela palavra. Por isso que as pessoas recebem milagres em atos proféticos, quando é feito à luz da Bíblia, numa inspiração para aquele momento. Tudo que não é inspirado é religião, irmão. Porque ele é só ritual, não vai mudar nada. Muda nada. O que muda as coisas na igreja é inspiração, presença do Espírito. Seja usando a Bíblia ou a manifestação pelo dom. Então, o dom de profecia, ele é relevante. Ele é importante para a igreja. Mas você tem que analisar qual é a fonte dele. Qual é a fonte? Certa vez eu estava num culto, na igreja que eu dirigia na Vila Nova. Eu dirigi 2 igrejas no setor da Vila Nova. E era um culto à tarde, era um culto assim com muita revelação, muito... E aí, eu quase não ia nesse culto, eu dirigia a igreja, deixava mais por conta lá de 2 irmãs. Era uma reunião mais voltada para a oração, e eu, na época, muito corrido, eu estava fazendo curso na época. E um dia eu fui lá. E quando foi para terminar o culto, ela falou: pastor, o senhor está aqui hoje, vem terminar o culto. Eu terminei o culto. E lá o púlpito era bem baixinho. A gente praticamente ficava da mesma altura, um degrau só. E eu estou assim, Aí veio uma menina, uns 20 anos. E está vindo, está vindo. Falei, ela vai inventar de pôr a mão na minha cabeça. Mas à medida que ela foi aproximando, foi me dando uma repulsa no meu espírito. Falei, hoje eu vou ter que pôr essa menina no lugar dela. E ela está vindo, e do meu lado estava a líder daquele movimento. E aquela menina era amicíssima, era a profeta da vida dela. Mas quando ela chegou pertinho, que ela levantou a mão, eu catei a mão dela e puxei ela. Fui no ouvido dela e falei, se você tem alguma coisa de Deus para falar comigo, você espera eu descer daqui, eu estou conversando com a pessoa. Aí você fala para mim o que você tem. Não precisa vir com essa gritaria, não precisa. A irmã do meu lado falou assim, mas desse tipo você está apagando o espírito, a Bíblia diz para não apagar. Falei, irmã, tem algum problema com essa menina. Isso é um espírito de engano. Irmão, na semana seguinte, eu tive a infelicidade de pegar essa menina com um obreiro dentro de um carro. E o obreiro era casado. Ela já era amante do cara há mais de 3 anos. Por isso que quando ela veio, aquela repulsa no meu espírito. O que ela tinha espírito de prostituição, espírito de engano. Se eu a recebo bobamente, ela ia pôr a mão na minha cabeça. Deixa eu dar uma instrução para você que é mulher. Mulher, não põe a mão na cabeça de homem. Não põe. Você pode ser apóstola, bispa, não põe a mão na cabeça de homem. Não põe. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. É Bíblia. Isso não importa o que a cultura está dizendo, é Bíblia. A mulher não pode profetizar para um homem? Pode. Profetiza, entrega o recado, mas não inventa de pôr a mão na cabeça de homem, não. Porque isso não dá certo. Não dá certo. Isso não funciona. Eu, infelizmente, já tive umas experiências bem
E assim, você fica mal na fita, sabia? Faz isso na frente dos outros. É que você é carnal, que você não está deixando Deus mover, que o Espírito Santo não tem liberdade. Não, irmão. Se o Espírito Santo resolver mover num culto aqui, não tem homem que pare ele. Primeiro que ele move com equilíbrio. Agora, se um Satanás quiser bagunçar, nós vamos parar ele. Nós vamos parar ele. Nós vamos. E o incrível é o seguinte, Deus não se levanta para parar esse tipo de ação. Ele espera que as autoridades da igreja venham agir. É assim. Eu lembro de uma cena, um cara altão, 1,80 m, entrou no corredor principal da igreja, a igreja enorme, e o pastor presidente está pregando, e ele chegou assim, eu estou possesso, eu estou com um demônio, e eu só saio se o pastor presidente me expulsar. Ninguém aqui pode me expulsar. Aí lá tinha um evangelista, inclusive ele era do Goiás, morava lá no Pará. Falou, vou expulsar esse demônio agora. Levantou do banco dele, pegou esse dedinho assim, o cara era magrinho, pegou aqui nesse corinho, e deu uma volta inteira. E foi no ouvido dele assim, o demônio vai sair ou não? Pelo amor de Deus, eu quero ir embora, eu já saiu. E ele foi torcendo até sair lá na calçada, irmão. Discernimento. Aquilo era só cachaça. O cara com certeza conhecia alguma coisa sobre demônio e queria dar o pastor parar de pregar. Paciência. Deus podia ter mandado um anjo, Deus vai usar eu e você para dizer, aqui não, Satanás, aqui nós vamos cultuar a Deus. Não, porque se o Espírito Santo quiser sacudir nós aqui uma hora, ele põe todo mundo de joelho, todo mundo baba, todo mundo... Não tem problema, desde que seja ele. Então uma questão não é o dom de profecia em si, não é o uso ou não dele na igreja. A questão é, ele é importante, ele precisa ter na igreja para edificar, exortar e consolar. E acho que o meu tempo está acabando. Oh, meu Deus. E qual é o propósito da profecia aí? Está vendo? Ó, o propósito da profecia, o terceiro aí, ó. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão. Já passei por isso? Eu já falei isso aqui, né? Há muitos líderes que confundem. Por exemplo, falei aqui que tem líderes que deixam a igreja ser dirigida pelos profetas. Eu assumi uma igreja na Vila Nova que os profetas mandavam na igreja. Um mês que eu estava lá, eu estou assim, terminando o louvor, irmão, Deus movendo aí. Chegou uma irmã e falou o seguinte, pastor, depois do louvor aí eu quero o microfone. Falei, como assim? Porque ontem à noite Deus me deu um sonho com um casal que está aqui no culto, um casal que está aí no culto. E eu falei, é. E aí eu quero um espaço para falar para eles. Falei, me fala qual foi o sonho que Deus te deu. Deus me mostrou que o marido dela está adulterando. Falei, então está fácil de resolver, não precisa atrapalhar o culto. No final do culto eu vou chamar o homem e a mulher e você vai falar para eles. Falei, mas deixa eu te lembrar uma coisa. Acusação sem prova é crime. Você tem prova? Não, foi uma revelação. Falei, é muito subjetivo. E eu falei, e você quer que eu te dê o microfone para falar para toda a igreja e envergonhar o homem, a mulher e os dois filhos? Você está vendo a incoerência? Mas elas faziam isso. Antes de mim chegar lá, antes de eu chegar lá, fazia. A irmã que mais tinha revelação e mais era profeta, ela tinha 5 filhos, cada filho era de um homem. Eu tenho que analisar a fonte e a profecia. Falei, irmã, não dá. É porque o Senhor é carnal. É porque o Senhor não deixa o Espírito Santo fazer o que quer. Eu falei, o Espírito Santo eu deixo, agora outro Espírito não. Você está vendo a confusão?
Amém. Então estão dizendo aqui que eu vou voltar no próximo domingo. Eu volto, irmão. Eu acho até porque é um fechamento dos nove dons, né? É importante a gente estender. Eu, por exemplo, nos primeiros 20 anos de fé, não tive uma instrução dessa. Não tive esse entendimento. Então, é extremamente entender as coisas. Eu já tomei decisões precipitadíssimas por causa de profecia e de revelação. E, irmão, é tão necessário o que a gente vai falar em seguida, que é a questão... Deixa eu pular aqui, eu esqueço desse... por exemplo, o outro tópico, interpretação de língua. Então o que é que acontece? Por exemplo, sobre o discernimento. Deus uma vez falou comigo, de tão claro num sonho, que era, irmão, só se desenhasse para ser mais claro. E eu desobedeci. E obedeci revelações e profecias, que não era de Deus. Porque eu não tinha os parâmetros da escritura e da maturidade. Então eu nunca tinha lido cuidadosamente, orado, e nem tinha procurado um pastor equilibrado. Então quando era para mim obedecer, eu desobedeci. Paguei caro, irmão. E quando era para largar para lá, eu andei naquele caminho. E levei na asa. Mas assim, a gente sempre aprende apanhando. Infelizmente, a gente só aprende quando dá com burros na água, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para quê? Para que a gente, na intenção de preservar, a gente não faça o que 1 Tessalonicenses diz, apagar o espírito. Agora, você sabe o que a instrução correta faz? Ela faz o inferno ouvir os demônios dizer, não vou perder tempo lá naquela igreja, não. Vou procurar uma mais fácil aí de eu enganar. Quem aqui conhece uma escritora chamada Rebeca Brown? Acho que todo crente no Brasil já ouviu falar da Rebeca Brown, os livros dela. São livros difíceis de ler. Tem hora que você pensa, não, isso é uma ficção. É muito assim. Tem hora que a maionese é grossa, irmão. Mas eu aprendi uma coisa lendo os livros da Rebeca Brown. Que o diabo é sutil para se disfarçar por trás das nossas emoções. Irmão, eu acho que não existe um homem e uma mulher que prega, que está ativo no ministério, que já não caiu nessa armadilha. Deus começa a usar a gente vai, daqui a pouco a gente cai na armadilha da alma. E vai além do que o Espírito estava trazendo. Eu já fui, irmão, com certeza você que prega já foi. A gente empolga, né? Porque a gente está sendo usado e tal, a gente quer um negócio a mais. E acaba caindo na armadilha. Porque o diabo, se ele se apresentar claramente, você repreende ele. Então ele pega e veste uma luva chamada, ele por trás das suas emoções, da sua empolgação, ele põe a mãozinha dele e começa. Já viu aquele fantoche, né? Não, que com o dedo assim você controla? Marionete. Marionete? Não pode ser outro nome não, tem que ser Maria? Né? Ned? Um dia eu estou lá na sede pregando e tudo empolgado e falei assim, um cara parece um João Bobo. O pastor presidente da igreja é João. Eu falei, mas poderia ser um eu de bobo, Antônio boba, Maria boba. E ele riu até lá. Ah, tá, se saiu, né? Então a gente empolga. A gente cai nessa. E, irmão, o diabo sempre vai usar a nossa vaidade e a nossa vontade de ter. A gente gosta de pular etapas. Então, a etapa para ter de Deus vai ter que oração, jejum, esperar. Ah, mas se eu for lá na casa do profeta, eu já fico sabendo logo. Lembra do Saul? Caiu na armadilha. O profeta disse, fica lá, até que eu chegue para sacrificar. O Saul esperou um dia, dois, um terceiro dia, falou,
Ah, não, o que é isso? Ansiedade. Eu também sou sacerdote, eu sou o rei. Foi lá e fez o sacrifício. Irmão, é uma das cenas mais tristes da Bíblia. Eu penso que Saul ainda estava assim, admirando o sacrifício, queimando. Aí ele levanta. Aí você já viu que quando você está fazendo um trem errado, que o cara que você está, o do certo, chegou e você não viu. Todo mundo viu, menos você. Aí está todo mundo assim. Fulano. Assim estavam os servos de Davi. Samuel montado no cavalo, olhando para aquilo, e o Saul lá todo empolgado. Quando ele levantou. É tão assim. Tudo bom? Pois é. Você coloca de pé, vamos orar. Aquele é um capítulo triste. E Samuel levanta o dedo e diz assim: porquanto não obedeceste o Senhor, o reino te vai ser tirado. Ele agarra a veste de Samuel e rasga, na intenção de segurar o profeta perto dele. Ele diz: assim como você rasgou as minhas vestes, o teu reino vai ser partido. E vai ser dado a alguém melhor do que você. Não é uma cena triste? Cena triste. Irmão, a coisa mais difícil é você profetizar juízo. Quando Deus manda te dar um recado duro para alguém, é difícil. Fique de pé, nós já vamos orar. Eu fui pregar numa igreja, eu preparei 4 meses. Morava em Redenção, fui pregar em Marabá. Numa igreja que eu nunca tinha ido. Era um congresso de jovens. Teve coral, teve banda, eu estou lá no púlpito. Irmão, estou lá no púlpito, aquele costume de sentar no púlpito, né? O pastor falou assim: agora vamos ouvir o pastor com a mensagem oficial da noite, que é a mensagem principal, né? E ele oraram por mim. Quando eu peguei o microfone, eu falei: igreja, a paz do Senhor, levantou uma profeta lá no fundo. Mas, irmão, a voz dela parecia uma turbina de um foguete. Ei, 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 assim diz o Senhor: porque sobes no meu altar com a bagagem de Satanás? Já te dei tempo para arrepender. Eu trarei juízo sobre ti, porque a tua bagagem não é minha. A igreja, eu tinha colocado a igreja para ler a Bíblia. O que vocês acham que a igreja pensou? Quem era a pessoa que tinha bagagem de Satanás? O Eudim. Irmão, pensa numa saia justa que aquela profeta me colocou. Enquanto ela está profetizando, eu fiz uma análise assim, eu falei: não é eu não. Eu lembrei que Paulo falou: eu sei o Deus que eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar meu bom depósito. Eu falei: Senhor, ou o Senhor me usa muito claro hoje, isso tudo na mente, porque ela estava profetizando, ou no final o pastor vai me dar a passagem e mandar embora. E na hora que eu cheguei nesse culto, o Espírito Santo falou para mim assim: não prega a mensagem que você estudou, prega esses 2 versículos. Falei: Deus, mas eu preparei 4 meses, agora eu vou pregar Salmo 22. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu farei menção do nome. Falei: eu vou pregar o quê nisso? Um congresso de jovens. Aí eu falei: irmãos, pode sentar, lemos a Bíblia, e a igreja toda, ó. Eu falei: Deus, que terrível. Irmão, aí comecei a pregar, e Deus começou a mover. Estava terminando a pregação, e o Espírito Santo falou para mim assim: olha para a sua direita, tinha um coral de moças, umas 20. Lá no meio tinha uma fulana. O Espírito Santo falou para mim assim: a pessoa que a profeta se refere é essa moça aí. Fala para o pastor, procurar ela no final. Fui lá, tirei o microfone. Pode procurar aquela moça ali. Ela é amante de um presbítero da sua igreja. Fui lá e falei. Mas no final Deus batizou com o Espírito Santo, moveu. O pastor chamou a moça, falou: esse negócio aí é antigo. E eu não obedeço ninguém não, eu estou aprontando todas. Fui para casa onde eu estava hospedado. Lá para as 11 da noite nós jantamos. Estou lá no quarto, quando alguém bate no portão.
fulano chamando pela dona da casa: irmã, você sabe se alguém procurou o pastor para confessar o pecado? Falei: é a profeta. Como assim, mano? Porque Deus, desde a hora que eu cheguei no culto, Ele me mostrou quem é, o nome e o pecado. Aí eu saí lá fora, falei: muito bem, mas você é imprudente, hein? Você viu a saia justa que você me colocou? Se você sabia quem era o nome e o problema, por que não foi na pessoa e no pastor? Tem que falar na igreja na hora que eu coloco de pé no púlpito. Você está vendo? Falta de instrução. Irmão, se Deus não me usa, aí no outro dia o pastor teve que falar na igreja: irmãos, Deus revelou quem é a pessoa, já procurei, tal, é uma pessoa aqui da igreja, tal. Ai, graças a Deus que não é eu. Mas você já imaginou? A mensagem ela é legítima, o espírito profético legítimo, mas o vaso foi imprudente. Imprudente. Você já imaginou se aquilo tivesse sido transmitido, tivesse sido gravado? O Eudinho no mundo inteiro aí na internet, recebendo uma profecia daquela, acabou, irmão. Então vamos continuar semana que vem, o tópico 2 e o 3, ok? Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra traz discernimento, instrução, aplana os nossos caminhos, coloca a nossa alma no lugar, a nossa carne, e evidencia, Senhor, o teu Espírito sobre nós e a tua vontade, que cada um aqui possa ser um instrumento usado nos dons do Espírito Santo, na graça, na unção, sejam eloquentes, sejam usados e ousados no poder do teu Espírito Santo. Usa o meu irmão e minha irmã que está em casa, Senhor, com os dons, com a ação, visando o crescimento do reino, a edificação, a bênção e a manifestação do Senhor na terra. Ser com a tua igreja, com o teu corpo, e nos usa para a glória do teu nome. Você pode aplaudir o Senhor?